Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Hoje, dia 11 de setembro, esta segunda-feira, uma segunda-feira muito especial para nós da Obra Lumen. Hoje eu estou usando aqui a camisa do último despertar, o Despertar Fraternitas. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é o último despertar, mas quando esse vídeo for lançado, nesta segunda-feira, nós teremos já um novo despertar e um novo tempo que a nossa comunidade está vivendo. Então sim, nós temos aí uma grande graça. A partir de hoje, a partir desta segunda-feira, vivemos um final de semana de muitas graças, tenho certeza. E o pessoal aqui de Fortaleza, o pessoal lá de Salvador, vivenciando tudo isso. Se você que está assistindo esse Palavra Encarnada e não sabe bem o que é isso, vai lá nas nossas redes sociais, lá da Obra Lumen, entende um pouquinho o que é despertar. Quem sabe no próximo ano você vai fazer esse retiro, esse grande encontro junto com a gente, tá bom? Então, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observaram, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, um dia o Papa Francisco ele comentou sobre essa passagem deste homem, deste rapaz que tinha a mão seca. E ele falava que ele enxergava nessa passagem duas escravidões, dois grupos de pessoas que estavam ali presos de alguma forma, escravizados. E ele fala que um é o próprio homem da mão paralisada, da mão seca, ele ali paralisado na sua doença. A doença o trazia ali uma série de limitações e ele, de uma certa maneira, ele ficava paralisado, ele ficava preso a ela, a doença física ali mesmo. E o outro grupo é o grupo ali dos fariseus, dos escribas, que são citados mais de uma vez nessa passagem. Eles estavam querendo que Jesus fizesse algo para que eles pudessem tramar contra ele. E quando Jesus vai, fala inclusive para eles, faz o bem, no final eles ficam com raiva. Então eles também estão presos a uma estrutura rígida inclusive de poder. Então é interessante que Jesus ele vai libertar, ou ele vai explicar pelo menos, sobre esses dois contextos. Ele vai curar ali aquele rapaz, ele vai dar ali a cura física mesmo para aquele homem, mas também ele vai explicar, ele vai libertar, ou pelo menos tentar, porque o ser humano ele é livre para aceitar ou não essa libertação que Jesus vem trazer. Então ele vai explicar o que é para ser feito no sábado, o bem ou o mal.
Este que sofre, ele precisa continuar sofrendo, mesmo que eu possa dar-lhe a cura. Então Jesus ele vem quebrar uma regra que naquele momento ali não tinha sentido. Não tinha o porquê de Jesus não fazer esse milagre para aquele homem. E as leis dos fariseus muitas vezes prendiam, faziam com que eles estivessem ali presos num certo local. É claro que muitas vezes nós também temos as nossas regras, as nossas práticas de piedade, os momentos de oração, aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Tudo isso pode ser bom e pode ser muito válido. Mas se a gente esquecer, da liberdade em Deus, se a gente esquecer que é a graça de Deus que vai nos dar essa possibilidade de santidade, essa graça de santidade, o ardor pelas coisas do alto, se a gente tira Deus, se a gente tira Jesus dessa equação, a gente realmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque a gente vai estar preso somente às estruturas, preso somente às regras. E talvez esse fosse o maior mal dessas pessoas, desses seres humanos. Eles estavam muito presos. Parecia que quem tinha o maior problema era aquele homem da mão seca. Mas a gente vê que um problema mais enraizado estavam numa estrutura mais seca os fariseus, que vendo o milagre, que vendo a graça, que vendo o próprio Cristo, a verdade diante deles, eles fecham os olhos. E eles continuam, a passagem termina dizendo que eles vão tramar, que eles vão combinar ali o que fazer e como pegar Jesus para entregá-lo. Então a gente vê que essa libertação ela é plenamente olhada ali por Jesus na questão física daquele homem, mas os fariseus, os escribas, muitos deles não abrem o coração para viver essa graça. E eu queria colocar também que, como é bonito nessa passagem, a gente vê que Jesus ele olha o todo, ele olha e ele ensina para todas as pessoas ali sobre o bem, sobre o mal, sobre a ação, mas ele vê também o específico. Ele vê aquele homem, ele vê cada pessoa. Jesus ele olha para a humanidade inteira. Hoje ele olha para todo mundo, mas ele olha de maneira muito especial para você. E eu queria que você, nessa oração, nesse nosso vídeo, nesse nosso áudio, nessa nossa reflexão, você tivesse essa clara consciência. Deus, do mesmo jeito que ele olhou naquele dia para aquele homem, ele olha para você hoje. Qual é a tua mão seca? Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua dificuldade? Pode ser algo mais espiritual, pode ser algo mais físico. Não sei exatamente o que você está vivendo, mas saiba que Jesus ele olha para você. Ele olha individualmente. Eu comecei esse nosso vídeo falando que nós tivemos um retiro nesse final de semana. Dezenas e dezenas, centenas de pessoas tiveram ali uma experiência com Deus. Mas uma das características desse retiro é que Deus ele olha para o todo, mas ele olha para cada pessoa. E normalmente as pessoas saem do encontro despertar se sentindo individualmente muito amadas. E essa passagem de hoje ela vai nos lembrar isso também. Deus ele olha para ti e ele quer fazer essa cura de maneira muito pessoal, muito personificada. Assim como ele curou aquele rapaz, ele quer também te curar. Ele quer também fazer com que essa graça chegue até você. Então entrega a Deus esse teu coração para que ele faça a obra, para que ele faça esse grande milagre. E que Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Luz, a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ela nos ajude a entregar, a colocar no coração de Deus as nossas dificuldades, para que esse milagre, para que essa cura venha. Rezemos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.